Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. Light e Enel somam quase 100 mil processos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Comissão de Transportes discute a construção de terceira via na Dutra, entre Nova Iguaçu e Queimados. E o governo do estado vai atrasar a entrega do plano de renovação do regime de recuperação fiscal. O Alerj Revista está no ar. Juntas, a Light e a Enel somam quase 100 mil processos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A CPI das concessionárias de energia da Alerj realizou uma audiência pública para mapear as principais reclamações dos consumidores. Os deputados da CPI se reuniram com representantes da Defensoria Pública, PROCON, e da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Alerj para entender a gravidade das reclamações sobre as concessionárias. No último mês, por exemplo, a Light foi a empresa com mais processos distribuídos no Tribunal de Justiça, 6.578, seguida pela Enel, com mais de 2 mil processos. Patrícia Cardoso, do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, afirmou que a instituição já tem 3 ações coletivas no judiciário contra essas companhias. 2 delas tratando do aumento excessivo do número de termos de ocorrência de irregularidade, documento que a Light e a Enel fazem os clientes assinarem quando constatam algum indício de furto. O consumidor fica coagido, porque se ele não pagar o valor do TOI, mesmo não concordando, ele acaba vendo a energia elétrica cortada. Então, a pessoa se sente coagida e acaba pagando. Um dos comandos da nossa decisão e da decisão lá de São Gonçalo é para realmente dividir as contas, cobrar a conta de consumo numa fatura e o TOI em outra. A nossa ação aqui do Rio está praticamente finalizada, no entanto, a gente não tem conseguido, pelo próprio movimento da Light de resistência em cumprir essa sentença, conseguir levar esse benefício para os consumidores. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Alerj também vem recebendo inúmeras reclamações contra as empresas, seja por cobrança de valores indevidos ou por imposição de assinatura do termo de ocorrência, sob ameaça de corte de energia. Solange Borges, advogada da comissão, afirmou que os clientes não estão tendo direito de defesa e nem sendo informados de como agirem para verificar a origem da irregularidade pela qual estão sendo acusados. É óbvio que irregularidades podem ocorrer e a Light ela tem o direito de averiguar e, se constatar essa irregularidade, cobrar do consumidor, mas ela tem uma série de procedimentos a seguir. Entendeu? O aparelho ele tem que ser encaminhado para uma perícia, o consumidor pode acompanhar essa perícia, existem outras provas que corroboram essa irregularidade. A CPI solicitou dados ao PROCON, referentes às reclamações sobre as companhias. A presidente da CPI, deputada Zeidan Lula, afirmou que todas essas informações vão ajudar a direcionar os trabalhos da comissão de inquérito. Já foi deliberado fazermos uma audiência pública com o TCU, Tribunal de Contas da União, para averiguar, a gente já tem até um indicativo do que a gente espera da TCU, a quebra de contrato. Na verdade, a Enel e a Light, tanto uma quanto que são as piores concessionárias do Brasil, elas estão rompendo o contrato quando não mantém uma ouvidoria funcionando, quando não atende o usuário, quando não tem equipe de emergência para atender a população nesse período aí, que a gente viveu bem aqui no estado do Rio, de tempestade, de ventos fortíssimos, e quando também não mantém a qualidade do serviço. A Comissão de Transportes da Alerj se reuniu na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. O tema foi a construção da terceira via para ligar Nova Iguaçu a Queimados. O contrato de concessão da CCR, que administra a Via Dutra, termina no fim de 2020. Alguns itens não foram cumpridos. Um deles, a construção da chamada terceira via, que iria desafogar o trânsito para vários municípios e diminuir o tempo de deslocamento para o transporte de carga e passageiros para o centro do Rio. Unir forças dos legislativos, estadual e federal, vai ajudar nas obras necessárias. A questão da iluminação é fundamental. Os prefeitos também já se dispuseram a pagar a taxa de iluminação pública, logicamente ao longo da faixa dos municípios até Queimados, para que a gente possa ter mais segurança. A gente tem um engarrafamento diário pela manhã para descer para o acesso à linha vermelha e à própria Avenida Brasil. E
à tarde para a noite, aquela ali onde desemboca a linha vermelha, sempre preparada, sempre a 40, 50, 60 minutos diário para ir e para chegar. Quase 2 horas que o morador da Baixada leva para ir trabalhar, se deslocar até o centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu vou ter um debate, um bate-papo lá com o ministro, ter uma agenda com ele e eu vou estar cobrando isso. Não pode ficar do jeito que está. Acho que agora a LERJ, os políticos da Baixada, a Câmara Federal está debatendo para que isso realmente saia antes desse contrato deles, que a gente vai estar cobrando e fiscalizando de perto. Prefeitos da região estiveram presentes na audiência pública. Todas as reivindicações deverão estar em documento até julho deste ano. É o prazo dado pelo governo federal para que as demandas façam parte do contrato com a empresa que ganhar a concessão a partir de 2021. A CCR Dutra vai ter que se explicar porque nós estamos cobrando uma atuação daquilo que a comunidade tem direito. Eu sempre digo o seguinte, empresário não é para fazer bondade. Empresário cumpre aquilo que está escrito e tem que cumprir. Agora, quem faz bondade é o Estado, não é? É o governo que faz bondade. E a empresa vai ter que realmente cumprir aquilo que está escrito, porque Nova Iguaçu está pedindo socorro. Você tem um congestionamento monstruoso. E aí quem vem para Nova Iguaçu até desiste. Nova Iguaçu é onde está sendo mais impactado, né, pela questão da ausência da terceira via. Está trazendo consequências, eu vou dizer assim, de acidentes, está trazendo consequências para Nova Iguaçu e para a região da Baixada Fluminense. No desenvolvimento econômico, porque quando os carros ficam de ônibus ou de carga, fica parado em engarrafamento, as pessoas pensam 2 vezes em querer, investir aqui no desenvolvimento econômico da região. Quem vencer a licitação já saberá o que fazer. Segundo a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, novos trechos serão incluídos para serem administrados. A CCR, que também pode participar da nova licitação, sabe que algumas demandas deixaram de ser atendidas. Como o processo está agora em fase de remodelagem, no caso da CCR Nova Dutra, a princípio ela foi impedida de fazer qualquer novos investimentos, porque isso impactaria no contrato e teria que ser estendido o contrato de concessão da CCR Nova Dutra. Então o governo federal achou por bem retardar um pouco, fazer esses estudos e remodelar dentro do novo contrato. O presidente da LERJ recebeu na terça-feira parte do elenco e da produção da nova série do Globoplay, O Renegado. As instalações do Palácio Tiradentes serão usadas para a gravação de cenas. José Júnior, fundador do grupo Afroreg, é o responsável pela produção da série, que a princípio terá 10 episódios. Ele disse que o apoio da Assembleia Legislativa é fundamental e explicou um pouco do enredo da trama. Vão mostrar bastidores do Rio de Janeiro como um todo e, naturalmente, não tem como falar do Rio e não falar da política também. Mas a nossa série em si é uma série que vai mostrar a história de um policial que acaba sendo um renegado, né? Mas assim, o aspecto que a gente quer mostrar é muito focada na vida desse personagem, desse protagonista. Para o diretor-geral da casa, Wagner Victor, que mostrou alguns dos ambientes para a equipe de produção da série. Essa é uma oportunidade de mostrar um pouco da história do parlamento de uma maneira positiva. Oportunidade porque muitas pessoas, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, possam conhecer também o patrimônio histórico, que é o Palácio Tiradentes, que está completando agora 93 anos. Nós estamos revitalizando a iluminação artística e quando você utiliza o Palácio Tiradentes para gerar cultura e participar de projetos, de séries, você de alguma maneira mostra o Palácio Tiradentes, não só para muita gente do Rio de Janeiro que não conhece, mas para o próprio Brasil. O ator Leonardo Brício, que vai viver um vilão na pele de um secretário de Segurança Pública, falou sobre a expectativa para o novo personagem. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente está conversando sobre isso, né? Sobre política, sobre corrupção, sobre violência. Vamos ver se o público, embarca. Já a atriz Rita Guedes ressaltou a responsabilidade de interpretar a presidente da LERJ na série. E essa foi minha primeira visita aqui, eu quero fazer outras aqui na LERJ, para entender o funcionamento disso tudo, dessa potência, e estar mais perto do presidente, que teve muita generosidade em passar informações para mim. Então, é um trabalho que a gente está começando a fazer, a desenvolver,
mas para mim é um prazer muito grande estar representando um papel assim. O presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, convidou o elenco para participar de reuniões de líderes e também das votações nas sessões plenárias para conhecer melhor o dia a dia do Parlamento Fluminense. Muito positivo a participação e a Assembleia é isso, a Assembleia é do povo do Estado do Rio de Janeiro, do povo do Brasil, e eles podem usar, logicamente, sempre combinado, à vontade para gravações, para minisséries e entre outros. Assessores parlamentares participaram de um treinamento para a utilização do sistema de elaboração de emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. O curso foi realizado pela Consultoria de Orçamento da Presidência da Alerj na Escola do Legislativo Fluminense. Segundo o consultor Welbert Sadi, o curso tem o objetivo de tirar todas as dúvidas dos assessores sobre a utilização do sistema, que todo ano passa por atualizações. Ele destacou a diferença entre a tramitação de emendas para a LDO de outras emendas apresentadas na Alerj. As leis orçamentárias têm uma tramitação diferente na casa das demais projetos de lei. Elas passam pela Comissão de Orçamento e pelo plenário. A Comissão de Orçamento é que é encarregada de receber essas emendas. E é aí que a consultoria entra. Ela dá todo o suporte de informática e suporte técnico na parte da análise dessas emendas recebidas pela Comissão de Orçamento. Então, é um trabalho em conjunto entre a consultoria e a Comissão de Orçamento. Para a assessora parlamentar, Lúcia Mádio, os treinamentos são importantes principalmente por causa da grande quantidade de assessores novos na casa. Eles sempre façam de forma calma e didática e não nos negam nenhum tipo de apoio, tanto no e-mail, quanto nos telefones, quanto pessoalmente. Então, acredito que todos os novos assessores que aqui chegam nesta casa, né, com essa renovação de quase 51% de assessores novos, né, vão ter realmente bastante treinamento, bastante opções de aprendizagem nesse novo sistema de emendas orçamentárias da casa. A Comissão Especial de Governança da Região Metropolitana debateu a questão do saneamento básico. Um dos principais temas abordados foi a eficácia do sistema em tempo seco, em que o esgoto e as águas das chuvas são captados por uma mesma rede. Esse sistema funciona muito bem em períodos de poucas chuvas, mas pode causar grandes transtornos se for implantado como uma solução definitiva. Nós temos esgoto, mas é ligado como falou, tanto a gente falou agora, é ligado à água pluviais. Quando chove, você tem enchente, essa água sobe, esse esgoto cospe, né? Então há um caos. De acordo com a professora da UFRJ, Ana Brito, é fundamental que o governo faça um planejamento para a implementação de uma rede de esgoto definitiva, separada da rede de águas pluviais. Segundo ela, os desafios são enormes, pois muitas estações de tratamento estão ociosas e alguns municípios da Baixada Fluminense não têm uma rede de drenagem mapeada. Você vai olhar para a Baixada Fluminense, tem várias áreas assim, que nem tem nem drenagem, nem esgoto. né? Então, como é que você resolve isso? Qual vai ser a solução que vai ser implantada ali, já que você vai começar uma obra? Você vai começar primeiro a fazer a obra de drenagem, depois, mais tarde, vai refazer tudo, abrir tudo e refazer a rede de esgoto? Tem uma série de questões desse modelo, quer dizer assim, ele não é ruim como solução provisória, mas ele parte de alguns pressupostos, né, que seria a existência de um sistema de drenagem bem projetado, né, com as dimensões adequadas, né, em todos os municípios da região metropolitana, o que não acontece, né? Então, eu acho que a gente tem que refletir bastante, né, sobre essa solução, para depois não ter que voltar atrás e ver, não, enfim, não foi o melhor. Ao término da audiência, foram feitos alguns encaminhamentos, como a criação de um fórum para que as universidades possam debater projetos economicamente viáveis para resolver o problema de saneamento básico na região metropolitana do Rio. Vamos fazer uma próxima audiência em caráter itinerante no município de São Gonçalo, dando sequência ao tema do saneamento, que ainda não foi completamente esgotado na audiência de hoje. Já tem encaminhamentos que são de aprofundamento do debate que está em curso, tem encaminhamentos que são para tentar colocar em diálogo, né, a produção acadêmica das universidades com as ações governamentais, com as iniciativas do governo, tentar visitar em loco também os problemas de saneamento, como, por exemplo, conhecendo melhor os dramas e dificuldades da população que vive no entorno da bacia do Sarapuí e ao mesmo tempo, criar as condições de aprimorar a legislação estadual. O governo do estado vai atrasar a entrega do plano de renovação do regime de recuperação fiscal.
A informação foi passada durante reunião da CPI, que investiga a crise fiscal no Rio. O atual acordo de recuperação vigora até setembro de 2020. A intenção é prorrogá-lo por mais 3 anos, adiando assim o pagamento do serviço da dívida. Questões tratadas como prioritárias para a renovação do plano foram discutidas durante o encontro. A privatização da SEDAI, previsão de pagamento dos restos a pagar, medidas para alavancar o recolhimento de ICMS e novas formas de pagamento para o serviço da dívida estão entre elas. O subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Fazenda participou do encontro e explicou que, por o regime envolver outros estados como Rio Grande do Sul e Minas Gerais, a elaboração da renovação requer ainda mais cuidado. Vai ser uma negociação necessariamente mais difícil. Nós estamos, inclusive, em contato com os outros estados, porque nós temos que agir em conjunto. E aqui, haja vista que tem outros 2 estados, eles ainda não entraram, não aderiram ao regime de recuperação fiscal, que é o Rio Grande do Sul e que é Minas Gerais, que precisam entrar no regime. Eles já não estão pagando dívida com a União, então temos que fazer uma estratégia conjunta para tentar melhorar esse fluxo de pagamento, para ser um fluxo adequado. Para o conselheiro do regime de recuperação fiscal, o atual modelo é desajustado e impossibilita o Estado de alcançar o equilíbrio fiscal. Desde o final de 2018, o Conselho tem apontado esse desequilíbrio. O Conselho é um órgão de supervisão, então ele vai atuar sobre um fato dado. Ou seja, está aqui o plano, eu estou acompanhando a execução desse plano. No acompanhamento da execução desse plano, eu estou dizendo, tal medida não está acontecendo, tal medida está acima do... Está boa porque ela está acima do que está esperado, mas quando eu faço a soma global, eu concluo que num período de 6 anos o Estado não vai entrar numa situação de equilíbrio econômico fiscal. Essa é a conclusão do Conselho hoje. Isso pode mudar amanhã. Amanhã pode acontecer do petróleo chegar a 120, os royalties lá para cima e tudo ser resolvido. O presidente da comissão, deputado Luiz Paulo, considerou a reunião proveitosa. Apesar de não ter sido apresentado um esboço do plano de renovação, o parlamentar vê no atual governo convergência quanto às questões consideradas prioritárias para o novo modelo. Ele deve convocar para os próximos encontros a equipe responsável pela entrada do Rio no regime de recuperação em 2016. Primeiro que o novo plano de recuperação fiscal ainda está numa fase muito embrionária, né? Eu gostaria muito que isso tivesse concluído para a gente conhecer a proposta de negociação com a União até no dia 30 de maio, mas já verificamos que isso não ocorrerá. Faltam muitas definições, né? Definições sobre a SEDAI, as definições de como vai fazer com esse critério que eu considero um assalto que o Tesouro Nacional está fazendo com o Estado, do cálculo do serviço da dívida. A reunião foi importante para a gente esclarecer esses pontos, mas foi importante também para a gente ter aqui um pouco de declaração de intenções. Uma coisa é lugar comum. O plano de recuperação fiscal não pode ser a repetição do que está aí. No próximo bloco, Delegacia de Homicídios da Baixada vai criar núcleo para tratar de casos de feminicídio. O Alerj Revista volta já.